Boa noite, queridos. Desejo que todos estejam bem. Vamos para mais um momento do nosso Evangelho da Casa. Agradeço a todos presentes. Não estou vendo ninguém por enquanto. Será que eu me atrasei muito? Vamos lá, vamos ver aqui. Bom, de qualquer maneira, vamos começar o nosso Evangelho de hoje. Nós estamos no estudo do livro O Espírito da Verdade, que tem autores diversos, mas foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, vamos... Meu som, será que é meu som? Ah, ok. Estou vendo que já tem umas pessoas entrando. Espero que dê tudo certo. Tá bom. Então, nesse momento, vamos nos envolver com toda a espiritualidade, os nossos amigos espirituais, nossos mentores, nossos benfeitores, que junto a nós sempre estão presentes a nos orientar, a nos conduzir de uma melhor maneira possível. Agradecendo toda a espiritualidade, agradecendo esse momento tão especial de Evangelho, que possamos aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus, tão importante para nós. Ok? Assim agradecemos a Maria, a Jesus, a condução deste Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. E aqui estamos com mais uma lição, é a 7ª lição, que se intitula Os Outros. E ela foi psicografada através de Chico e Valdo Vieira e assinada por Meimei. Meimei, aquela moça que viveu tão pouco tempo, uma professora, conheceu Chico, inclusive, e acabou sendo orientadora, né? Passou a ser, de uma certa forma, a condução das crianças. Então, na nossa casa, sempre que nós fazemos um tratamento à distância para as crianças, nós envolvemos sempre a nossa querida Meimei. Ok? Então, se intitula Os Outros. Isso está referenciado no capítulo 13, no item 13. E aí eu fui lá, e lá tem um trabalho, né? Um documento de Caritas, né? Que foi martirizado em Roma, e isso foi escrito em Lyon, né? Que é França, em 1861. E aqui ela coloca que ela chama-se Caridade, e ela diz assim: sou o caminho principal que conduz a Deus. Segue-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Muito importante isso, né? E aí ela comenta de toda a caridade, todo o atendimento que ela faz às mães, né? Aos conhecidos, aos idosos. Ela enxuga lágrimas de muitos, né? E ela coloca que quem a seguir, ela conduzirá pela via da salvação, porque eu sou a caridade. Então ela relata, né, alguns acontecimentos importantes que ela viveu e que ela, de uma certa forma, ajudou, né? Ajudou, amparou, sempre esteve ao lado daqueles que mais precisavam. Por isso a prece de Caritas é, assim, muito envolvente para nós, né?
Boa noite a todos aí, viu? Então, nós vamos ler aqui os outros. Vamos pensar que os outros são aqueles mais próximos de nós, né? Nossos semelhantes, nossos parentes, nossos amigos, e a quanto nós estamos servindo a essas pessoas, né? Como é que nós estamos nos relacionando? E aí, Meimei coloca assim: dizes trazer o deserto do coração, entretanto, pensa nos outros. Muitos pisam teus rastros, procurando-te as mãos no grande vazio. Para um pouco e percebe-lhes a presença nas sombras da retaguarda. Enquanto gritas a própria solidão, compreenderás que a voz deles está morrendo na garganta através de longos gemidos. Volta-te e vê. Compara os teus braços robustos com os ossos descarnados que ainda lhe servem de suporte às mãos tristes em que os dedos mirrados são espinhos de dor. Enxuga o teu pranto e observa os olhos fatigados que te contemplam. Falam-te a história de esperanças e sonhos que o tempo soterrou na areia da frustração. Referem-se ao frio cortante do lar perdido e à agonia da romagem nas trevas. Então ela faz aqui um alerta de quanto nós estamos próximo dos outros. Nós achamos às vezes que os nossos problemas, as nossas situações são maiores do que as pessoas que estão à nossa volta. Mas se nós pararmos, como ela fala, né? Volta-te e vê, nós poderemos estar enxergando a verdadeira realidade, que esse outro, ele está mais agoniado, ele está mais desamparado do que nós mesmos. E ela continua assim: para e compadece-te. Deixa que respirem, ainda mesmo por um momento só, no calor do teu hálito. Então, chegando perto, né? Quem poderá medir a extensão da grandeza de uma simples semente caída na terra que o arado martirizou? Uma pergunta, né? Quem poderá medir a extensão da grandeza de uma simples semente caída na terra que o arado martirizou? Quem é que vai poder medir essa extensão, né? Se for uma boa semente, ela realmente vai, né, florescer. A beleza de um minuto nos ensina, muita vez, a povoar de alegria e de luz a existência inteira. Então, às vezes, nós podemos perder um minuto, um segundo do nosso tempo para poder estar próximo daqueles que nós acreditamos que precisam. Também precisamos saber a necessidade do outro, né? Às vezes tem pessoas que não querem ser abraçadas, não querem saber que os outros saibam que ela não está bem. Precisamos medir tudo isso, né? Precisamos nos sensibilizar para saber se realmente nós vamos ajudar ou não. Boa noite para quem chega depois, né? Nina, Solange. Ela está pedindo para enviar o link para ela. Acho que é isso. Bom, voltando aqui, Meimei continua assim. Diz a antiga lenda que uma gota de chuva caiu sobre o oceano, que a tormenta encapelara, né, pegou, né, e a aflita perguntou: Deus de bondade, que farei sozinha neste abismo estarrecedor? O pai não lhe respondeu, mas, tempos depois, a gota singela era retirada do mar, convertida numa pérola para adornar a coroa de um rei. Então, às vezes, aquilo que nós achamos que está perdido, né, que não vai dar em nada, nós logo, né, pode passar um tempo, descobrimos que aquela pequena gota, né, pequeno instrumento, né, que caiu sobre um oceano imenso, virou
algo gigante, né? Virou algo que veio adornar, né? Como Memei coloca aqui, veio adornar, virou uma pérola para adornar a coroa de um rei. E às vezes, se nós levarmos para a nossa vida comum, às vezes nós achamos que fazemos pouco, né? Que não estamos fazendo nada, que nós poderíamos ter feito mais, mas nós doamos aquilo que podemos doar. E o outro também recebe aquilo que ele pode e quer receber. Então, o nosso limite termina quando começa do outro. Então, nós temos que pensar nisso também, para que a gente possa sempre estar fazendo melhor. Como diz Caritas, né, caridade, ela sempre estava pronta a servir. Ela sempre estava observando aonde ela poderia estar agindo. E ela tinha uma sensibilidade muito grande, né, de saber quais as pessoas, né, quais os espíritos que estavam necessitando do seu afago, da sua ternura, da sua mão, né, da sua palavra. Nós não somos Caritas, né, mas precisamos cativar essa sensibilidade, saber olhar para a pessoa e sentir que ela está precisando de algo. Às vezes é um abraço, às vezes é um sorriso, às vezes é um aperto de mão, né? O abraço, então, é algo fora de série, né? Eu tenho uma amiga, ela abraça, assim, que a gente fica abençoado, né, com esse abraço. Beleza, Solange, um beijo para você também. Às vezes a gente às vezes pensamos que podemos ajudar financeiramente, né? Teve uma vez na casa que uma senhora comentou que ela não tinha como ajudar e ela tinha a vizinha doente, né? A vizinha caiu de cama, ficou doente, filhos pequenos, e ela era faxineira, diarista, né? Trabalhava em casas quase todo dia. O que ela fez um dia de folga? Ela foi lá e limpou toda a casa para a vizinha. Então, ela fez aquilo que ela sabia, aquilo que ela podia, né? E com certeza ela ajudou aquela família, né? Porque a pessoa que fazia tudo isso, que era, né, a dona da casa, não estava bem. Então, né? Ela conseguiu ajudar da maneira dela. E uma ajuda que não lhe causou tanto, né, tanto transtorno, mas foi muito benéfica, né? E Memei coloca assim: dá também algo de ti aos que bracejam no torvelinho do sofrimento. E, mesmo que possas ofertar apenas um pingo de amor aos que padecem, tua dádiva será filtrada pelas correntes da angústia humana e subirá, cristalina e luminescente, na direção dos céus, para enfeitar a glória de Deus. Então, como disse Caritas, né, ali no finalzinho, me sigam, que eu te farei melhor. Então, com as pequeninas coisas que podemos fazer pelo outro, né, pelos outros, na verdade, né, nós podemos crescer, nós podemos estar no caminho de Deus. Não é possível que pessoas que façam o bem sem pretensões não estejam no caminho de Deus, né? Não estejam dentro do Evangelho, não estejam dentro de toda a luminosidade que essa estrada nos traz, né? Então, Caritas fala, né? Eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade.
nós estamos muito longe de chegar a isso, mas o mínimo que nós fazemos, o pouco que fazemos, dentro das nossas necessidades, né? Dentro não só das nossas necessidades, mas dentro daquilo que nós podemos fazer de verdade, aquilo que está às nossas mãos, né? Aquilo que não nos custa nada, aquilo que está em nós, aquilo que nós podemos realizar sem ferir a ninguém e estar sempre próximo dos outros. Então vamos pensar novamente que os outros são aqueles mais próximos de nós, aqueles dentro do nosso lar, aqueles dentro da nossa família, aqueles dentro do nosso trabalho, aqueles que convivem com a gente, né? Não adianta a gente procurar servir aquele que está muito longe e que nós nem conhecemos a necessidade. Então, às vezes, no nosso bairro, no nosso condomínio, no nosso hall do apartamento, né? Nossa torre de apartamento, esses outros estão bem próximos de nós e eles podem fazer, e eles podem estar necessitando de algo. Então, vamos lembrar das palavras de Meimei, né? Quando ela encerra dizendo: dai também algo de ti aos que bracejam no torvelinho do sofrimento. E mesmo que possas ofertar apenas um pingo de amor aos que padecem, tua dádiva será filtrada pelas correntes da angústia humana e subirá, cristalina e luminescente, na direção dos céus, para enfeitar a glória de Deus. Então é o caminho que nos leva a Deus, é o caminho do bem, né? É o caminho do bem. Então acredito que a gente já possa passar para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que se intitula Bem-aventurados os puros de coração. Então a gente vai ver que tem uma grande sintonia com o que Meimei escreveu, né, lá no Espírito da Verdade. E nós vamos ver o item 8, 9 e 10, ok? E ele se intitula Verdadeira Pureza e Mãos Não Lavadas. Então vamos ver o que Jesus coloca para nós, né? Então, vamos lembrar que a verdadeira pureza, né? Como diz Jesus aqui, ele fala aos escribas, aos fariseus de Jerusalém, né? Aonde ele coloca, e também a Isaías também, né? Ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, é isso que o faz imundo o homem. Então não é aquilo que colocamos para dentro, mas aquilo que tiramos do coração e colocamos para fora. É isso que realmente imunda um homem. E ele continua: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Muito sério isso, né? No outro item, ele convida, né? Ele pediu que um fariseu fosse jantar com ele. E ele entrou, começou a discorrer, né? Sobre o motivo, né? Do que eles estavam falando, né? E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato,
mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro. Está em Lucas, né? Também. E aí a gente continuando, né, no item 10, é lembrado a moral do Cristo. Então, assim também como aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pela da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram a lei de Deus, que Jesus se refere quando diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Então, a finalidade do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca muito enfatizado, é a moral. A moral é o que ele mais enfatiza em todos esses capítulos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E é colocado assim também nesse item 10. Desculpa. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal, é falsa ou é falseada no seu início. E ele continua mais além. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homem de bem. Então, lembrando o item do capítulo, né? Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então, nós não podemos postar uma roupa boa, né? Não podemos estar ingerindo, né, coisas boas, se o que sai do nosso coração é falso, né? E é colocado mais assim: não é suficiente ter as aparências da pureza, é necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Então, quando nós ajudamos os outros, quando nós estamos próximos daquele que mais necessitam e que nós podemos fazer o melhor por eles, nós devemos fazer isso de coração. Porque só aquilo que nós transmitimos do coração é que realmente vai ser válido. Não para o outro, mas principalmente para nós. É o que faz nós evoluirmos. É o que faz nós seguirmos o caminho reto, no caminho de Jesus. É a única maneira, né, de fazermos isso. E como Jesus colocou, né, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. E aí a gente se refere ao ser humano, né? Quantos dos nossos irmãos não seguem o caminho do bem? E aí nós sabemos o que acontece com eles, né? Vão ter que voltar novamente, vão ter que fazer novas, vão ter que se renovar para poder seguir no caminho do bem. Então, o importante é o que nós liberamos do nosso coração. É o mais importante. Eu espero que a gente tenha sido o mais explícito possível, né, sobre esse item, os outros, e sobre essa passagem do Evangelho, né, que muito diz daquilo que nós podemos fazer pelos outros e por nós mesmos. Não podemos esquecer que quando nós ajudamos o outro,
nós estamos ajudando a nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que vamos levar caridade, que vamos levar uma palavra de conforto, mas nós acabamos saindo confortados pelas pessoas que sofrem, né? Que não estão numa situação boa. Então, nesse momento, a gente vai passar uma parte muito importante do nosso evangelho, que são as vibrações. Lembrar as pessoas que colocam as águas para fluidificar, né? Que mentalizem as pessoas que tanto desejam que sejam melhores, que tenham as melhoras, né? Para que tudo isso possa acontecer. Então, mestre, somos gratos pelos ensinamentos de hoje e por tudo que tem nos proporcionado. E com o coração repleto de gratidão, vamos vibrando amorosamente por todos aqueles a quem muito amamos e por aqueles que necessitam mais do que nós. Vibramos com muito amor e gratidão por nossos queridos, nossos familiares, que eles sejam envolvidos com o teu amor e que cada um possa receber as energias necessárias ao refazimento físico, mental e espiritual. E que recebam através de tuas mãos luminosas o bálsamo que cura, o lenitivo que acalma e a paz que tranquiliza, a tua paz. Vibramos pedindo por todos encarnados e desencarnados que passam pelas dores da alma, pelas dores da separação, pelas dores do corpo físico, pelas dores morais, que possam receber o lenitivo de que tanto necessitam. Vibramos também pelos jovens, pelas crianças, por todos os idosos, que sejam sempre protegidos. Vibramos, Mestre Jesus, por todas as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem praticar o bem, trabalhar em favor do próximo, que elas consigam realizar tudo o que desejam fazer pelos outros. Mestre amado, que possamos sempre te oferecer o coração puro e o pensamento elevado em oração. Que os nossos sentimentos se harmonizem com a tua vontade, para que possamos a cada dia sermos instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Agradecemos, Senhor, por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de preces, momento em que nossos espíritos entraram em comunhão convosco. Fluidifica, Senhor, essas águas, que elas possam trazer benefícios a todos aqueles que foram em pensamento idealizados, em pensamento vibrados, para que a benesse, né? Para que a cura possa chegar a cada um deles. E nesse momento, nós agradecemos, Senhor, toda a condução desse Evangelho, todo o amparo, todo o fortalecimento, para que aqui estivéssemos pensando no teu Evangelho e, principalmente, a praticar o teu Evangelho. Amigos espirituais, agradecemos a condução, agradecemos a proteção, que possamos estar juntos em outros momentos, em nossa casa presencial ou aqui no Evangelho. Ok? Agradeço a atenção de todos vocês, viu? Um forte abraço e um forte beijo. Fiquem todos com Deus. Até!